Nós continuamos a nossa introdução aos textos místicos do Alter Rebbe do Rav Shneur Zalman, autor do Tânia, textos redigidos a partir dos seus discursos racídicos pronunciados durante dezenas de anos, e a respeito da temática da oração, que esse é o assunto que nós estamos nos aprofundando. Então, a título de introdução, nós estamos trazendo diversos conceitos racídicos a respeito das preces, da oração, e baseado naquilo que nós já pudemos expor anteriormente, pode surgir uma questão muito legítima, ou seja, a partir de tudo que nós vimos da importância da reza, e que a reza tem um papel fundamental porque ela visa despertar os sentimentos espirituais e elevados da pessoa, fazer aflorar o amor a Deus, e mais do que isso, conduzir a pessoa a uma conexão, a um vínculo e ligação profundos com a divindade. Então, se a reza desempenha um papel tão importante, se ela tem um lugar tão importante na nossa evolução espiritual, no nosso serviço a Deus, então poderia aí surgir uma questão, uma pergunta, como nós falamos, muito legítima, genuína. Se a reza é tão importante no serviço espiritual da pessoa, por que nós encontramos que ela só foi instituída séculos depois da entrega da Torá pelos nossos sábios, ou seja, depois ela foi instituída pelos nossos sábios muitos séculos após o recebimento da Torá, após a construção do Beit HaMikdash, etc. É sabido que a estrutura principal da reza, das orações, das bênçãos que nós temos, vem dos chamados Anshei Knesset Agdolá, os homens do grande Sinédrio, que é um grupo de sábios muito proeminentes, um grupo que reunia 120 sábios, que todos foram contemporâneos, e talvez nunca tivemos um grupo tão grande de mestres, de rabinos, de tzadikim, numa mesma geração, em que eles elaboraram, por exemplo, o texto do Shmonestre, das originais 18 bênçãos, que mais tarde iriam se tornar 19, mas que isso é a espinha dorsal da nossa reza, as bênçãos que precedem e que seguem ao Shema Israel, como em geral todas as bênçãos que nós recitamos, tudo isso é algo, entre aspas, relativamente recente no judaísmo. É algo que só tem 2000 anos. O judaísmo tem 3500 anos de história. Então aqui vem a questão, se a reza é tão importante, por que ela não foi instituída já originalmente? Por que na Torá nós temos, mesmo entre os legisladores que enumeram a mitzvah de rezar entre as 613 mitzvot, isso significa quando a pessoa necessita de algo, quando ela precisa de algo, que ela recorra a Deus, até com as suas palavras espontâneas, dizendo: Deus, por favor, me conceda essa graça, me conceda essa bênção, eu preciso disso. Teça um elogio antes e um agradecimento depois, até um antecipadamente grato, mas toda a estrutura da reza, o Sidur, o nosso livro de oração, e enfim, a reza em toda a sua extensão, como também as 3 rezas diárias, os horários específicos, tudo isso são instituições posteriores. Então aqui vem essa questão, se a reza é tão importante, por que já não foi instituído, não é, de cara, desde o início, que rezássemos 3 vezes por dia, etc. Mais do que isso, quem se aprofunda na evolução da história judaica e da história do próprio judaísmo, porque em todas as gerações nós tivemos sábios que instituíram takanot, que eles trouxeram mais, enriqueceram o judaísmo, instituíram determinadas leis de ordem rabínica, ou decretos, ou instituições, enfim. E na prática, se nós observamos, nós percebemos que a reza só foi se alargando e se estendendo cada geração que passava. Como nós falamos no início, nós temos a mitzvah da leitura do Shema, que essa é uma mitzvah da Torá, que essa é uma mitzvah à parte, conforme a gente já comentou. Os homens do grande Sinédrio que atuaram 2000 anos atrás, no início, eles instituíram a Amidah, que seriam as 18 bênçãos, depois 19, enfim, que é aquela parte principal da reza que fazemos de pé, de forma silenciosa.
e bênçãos do Shema. Mas depois a reza foi tomando corpo, foram acrescidos os psukei de Zimra, antes da leitura do Shema e suas bênçãos, antes da Midá, foram instituídas a recitação de diversos salmos, versículos de louvor para Deus, foi instituído também a recitação dos trechos dos korbanot, das oferendas, antes dos psukei de Zimra, antes de chegar aos versículos de louvor, foi instituída a prece confessional, depois da Midá, e assim por diante. Quer dizer, isso foi uma evolução, isso não ocorreu da noite para o dia ou numa geração só, mas conforme o passar do tempo viam por bem os sábios em cada geração de ir acrescentando esses trechos ou mais aquelas passagens e assim por diante. Então, qual o significado disso, qual o sentido disso? Na verdade, baseando-se naquilo que nós já explicamos, quando nós captamos qual é a real essência da reza, baseado naquilo que o Zohar fala, que a hora da reza é a hora do combate, a hora de guerrear, e como nós falamos, o que tem a ver a guerra com a oração? A oração é o momento das nossas preces, é o momento de nós nos conectarmos com Deus, mas isso ocorre através de uma conexão profunda com o nosso verdadeiro eu, com a essência da nossa alma, com a partícula de divindade que existe dentro de nós, a centelha divina que está dentro de nós. Porém, como nós dissemos, na maioria dos casos e situações, essa centelha divina está obscurecida, está encoberta, está enclausurada pelo corpo, pela alma animal, pelo habitat que vivemos, o mundo materialista e assim por diante. Por isso é necessário uma guerra e um combate para poder libertar, para poder resgatar a alma divina dessa condição, que ela se encontre dando vazão a ela, permitindo que ela se manifeste com toda a intensidade e de forma revelada. Assim explicamos, por isso o Zohar chama a hora da reza, da hora do combate, a hora da guerra, que é o momento da pessoa lutar, brigar contra o materialismo, contra o egocentrismo, contra a sua possessividade, individualidade, enfim, os seus desejos e paixões, apenas a tendência de autossatisfação, de autorrealização. Então, esse é o objetivo da reza. Por isso, inclusive, se fala. A partir disso nós podemos entender por que nas gerações anteriores, nas primeiras gerações no judaísmo, quando nós tínhamos o Beit HaMikdash, o templo sagrado, não haviam rezas. Havia a mitzvah da Torá, a leitura do Shema, cada um que precisava de uma coisa específica, em poucos minutos ele expressava esse pedido a Deus com suas próprias palavras e pronto. Por que depois foi surgindo e foi estabelecido pelos nossos sábios a necessidade de rezar e com texto padrão, e isso foi aumentando a cada geração que passava, porque se fala que nas primeiras gerações, e principalmente quando nós tínhamos ainda o Beit HaMikdash, o templo sagrado de pé, que isso significava que havia uma revelação divina explícita no mundo. Como o Mishnah nos fala que milagres ocorriam, milagres visíveis eram perceptíveis para toda aquela pessoa que ia para Jerusalém e estava presente no Beit HaMikdash. Em outras palavras, havia a revelação divina de forma evidente, explícita no mundo. Portanto, as almas também estavam num nível mais elevado. Havia mais espiritualidade entre as pessoas. E se fala que o lado físico materialista não prevalecia, não predominava tanto como nas gerações seguintes. Por isso se diz que naquelas gerações anteriores não havia tanta necessidade da reza no sentido que nós vimos, o que representa a essência da reza, que é esse combate contra a alma animal, descascar as crostas, as coberturas, as cascas que envolvem a espiritualidade. Naquela época não haviam tantas cascas, tantas crostas, por isso não havia tanta necessidade, não havia tanto conflito interno da pessoa com suas tendências físicas, corpóreas, com seu lado materialista. Por isso também não havia necessidade de rezar com tanta intensidade ou de forma tão prolongada.
por isso bastavam apenas rezas, orações mais curtas, mais rápidas, como havia de fato nos milênios anteriores, nos séculos anteriores. Porém, conforme o tempo foi passando, conforme as gerações foram decaindo, no sentido espiritual, quando nós ficamos privados do Beit HaMikdash, não tínhamos mais o templo sagrado, revelação divina explícita, quando a nossa espiritualidade também baixou de nível e conforme foram passando as gerações, essa espiritualidade declinava e o materialismo predominava no mundo e o lado físico corpóreo é o que prevalecia, etc. Então se tornou cada vez mais necessário se estender na reza, se aprofundar na reza, dedicar mais energia, mais esforço à oração para poder também combater esse lado materialista que existe dentro de nós e que estava ficando cada vez mais acentuado com o passar das gerações. Nas palavras do próprio Alter Rebbe, Rav Shneur Zalman, num dos discursos hassídicos que nós vamos estudar a seguir, ele diz o seguinte: "V'anachnu tzrichim leitpalel yoter veyoter beitlahavut meod." Nós, nas nossas gerações, isso já falou Rav Shneur Zalman 200 anos atrás, nós temos que rezar mais, de forma mais intensa e mais prolongada do que fizeram os nossos ancestrais nas gerações anteriores, e rezar com mais entusiasmo, e assim também com o passar das gerações, quanto mais vão passando e baixando espiritualmente as gerações, tzarich leitpalel beitlahavut gdolah. Isso requer, isso torna necessário rezar com mais vibração, com mais entusiasmo. E esclarece o Alter Rebbe, não porque nós somos melhores e por isso nós somos capazes de rezar com mais, de forma mais extensa, com mais concentração, com mais devoção, com mais vibração, não porque nós somos melhores, na realidade justamente pelo contrário, adraba, mipnei godel hara asher nitarev venitrabe bechol dor vador, por causa do mal que se acentuou e que predomina com o passar das gerações, com o passar dos tempos. Então o mal se faz mais presente no nosso mundo, por isso há uma necessidade de combatê-lo, há uma necessidade de separar o joio do trigo, separar o mal do bem, tzarich leafrido, e como isso é feito? Alidei esh hazak bitfilah, com fogo, um fervor intenso na hora da reza. Por isso, hoje em dia, que nós vivemos num mundo tão materialista, tão competitivo, tão consumista, que isso nos torna pessoas egocêntricas, possessivas, etc., voltadas apenas, focadas apenas em si próprios, etc. Então hoje, mais do que nunca, se faz necessário rezar e rezar com muita devoção, com muito fervor, despertar esse fogo interno dentro de nós para queimar todas essas cascas, crostas materialistas, etc. E isso é obtido através da devoção e concentração na hora da reza da oração. Então isso explica também, ligado àquilo que a gente tem visto, qual é o objetivo espiritual da reza, qual a sua real finalidade. Nós vimos que não se trata apenas de fazer os pedidos pessoais, dirigi-los a Deus, não se trata apenas de expor a Deus aquilo que nós necessitamos. Na verdade, a reza, na sua essência, tem um objetivo primordial muito mais elevado, que é o de limpar a nossa alma, despertar os sentimentos, fazer aflorar o amor a Deus que está oculto, que está preso lá no fundo da nossa alma. Então, de acordo com isso, nós entendemos também por que se tornou necessário, por que em gerações passadas, em séculos ou milênios anteriores, no judaísmo não havia uma prescrição, não havia uma obrigação nem de ordem rabínica de rezar de forma tão extensa ou tantas vezes por dia, etc. Mas depois isso foi se tornando praxe, isso foi instituído pelos nossos sábios. Então, a explicação que nós encontramos para isso é baseado justamente no propósito da reza, naquilo que é a proposta da oração, que é a elevação espiritual. Quanto mais distantes de espiritualidade nós nos tornamos,
nós ficamos em função das gerações, em funções das circunstâncias, então se tornou mais necessário acentuar a importância das rezas, a extensão das rezas, a concentração nas rezas, uma vez que a reza bem feita, feita da forma adequada, realizando o seu propósito, atingindo o seu objetivo, é a forma, é a maneira adequada da gente se elevar e se espiritualizar.